Vamos lá, pessoal. Falando um pouco agora sobre árvore filogenética. Então, como nós já vimos, a árvore filogenética ela vai se preocupar em agrupar os ancestrais em comuns, né, de diversas espécies. Gostaria que vocês prestassem atenção um pouco aqui na legenda antes da gente começar a observar o desenho dessa árvore filogenética. Na cor azul, eu terei as espécies, né? No caso aqui eu tenho espécie A, espécie B, espécie C, D e E. Na cor preta eu terei algo que eu chamarei de nó, que eu vou explicar para vocês o que significa. E na cor vermelha eu tenho as linhas da minha árvore filogenética. Certo até aqui? Vamos começar. A minha árvore filogenética, ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5 espécies referência, que são as espécies que eu quero estudar e que eu quero entender a sua ancestralidade, que é as espécies representadas pelas letras do alfabeto A, B, C, D e E. Cada linha, como essa aqui desenhada na minha árvore filogenética, ela vai me indicar a ancestralidade de um organismo até as minhas espécies que procuro. Iniciando aqui embaixo pela minha árvore filogenética, eu tenho o primeiro nó. O nó, pessoal, ele é o encontro de duas partes da árvore filogenética. É como se formasse uma quina, popularmente. Esse nó, ele vai ser a minha indicação de um ancestral comum. Como esse aqui é o primeiro nó, então ele será o ancestral em comum de todas as espécies. Vocês concordam? Por exemplo, vamos observar. O primeiro nó está localizado aqui. Se eu seguir em linha reta, eu chego até a espécie E. Se eu pegar este outro lado da minha árvore filogenética e, de forma reta, eu também encontrarei outras espécies que terão tomado ramos ou galhos diferentes, mas que ambas apresentam um ancestral em comum mais antigo, ou seja, as espécies A, B, C, D e E apresentam um ancestral comum mais antigo, então elas apresentam uma mesma ancestralidade, ok? Pegando essa parte aqui esquerda da minha árvore filogenética, as partes correspondentes às espécies A, B, C e D, eu tenho uma linhagem diferente. Eu venho seguindo a minha árvore filogenética e bem aqui eu deparo que eu tenho um novo nó. Esse nó, ele irá significar o surgimento de um novo ancestral em comum. Esse novo ancestral logo apresentará características que serão dadas às suas espécies de ancestralidade mais recente. Esse ancestral em comum, ele dá acesso às espécies C e D e A e B. Logo, ele será um ancestral exclusivo e comum das espécies A e B e C e D. Mas por que exclusivo, Kelly? Porque, como vocês podem notar, as características e a ancestralidade desse nó não estão sendo compartilhadas com a espécie E, muito pelo contrário. Então, isso os torna um ancestral exclusivo e comum dessas 4 espécies, A, B, C e D. Acima desse nó, continuando aí ao lado esquerdo, nós temos, nos deparamos com a nova bifurcação, um novo nó, uma nova linhagem. Esse nó correspondente à criação da espécie A e da espécie B corresponde ao ancestral comum, o mais recente entre essas duas espécies e o exclusivo dessas duas espécies. Então, esse nozinho aqui, esse ancestral, ele é exclusivo
de A e B, pois nenhum outro organismo está interligado a este nó de ancestralidade. Aqui do lado direito, nós temos também um nó, uma bifurcação, que dá origem às espécies C e D. Da mesma forma que vimos com as espécies A e B, eu também tenho um ancestral comum, mais recente e exclusivo dessas únicas duas espécies, C e D. Então, nessa árvore filogenética, nós podemos perceber que o único ancestral que não está apresentando uma ancestralidade exclusiva é a espécie E, pois o seu ancestral comum mais recente é compartilhado com todas as outras espécies da minha árvore filogenética. Certo até aqui? Agora, eu vou mostrar para vocês um cladograma. Um cladograma, né? O clado, na verdade, ele é muito parecido com a árvore filogenética, mas, porém, utilizado pela filogenia cladista. Nesse clado que eu separei para vocês, ele é o clado que tem lá no livro. Deixa eu ver aqui com a página. Lá na página 254, que é o cladograma que simplifica, né, a evolução dos grandes grupos de plantas. Porém, lá no livro não está tão explicado quanto nesse desenho. Então, por isso que eu quero que vocês copiem um desenho no caderno também. Aqui nesse cladograma, nós vamos observar primeiramente aqui a legenda, né? Na cor vermelha, eu tenho as minhas espécies estudadas no cladograma. Na cor roxa, eu tenho as características evolutivas, porque é isso que o clado filogenético ele vai observar, as características evolutivas das espécies. E eu tenho na cor preta os exemplos. Aqui, referente aos grupos, grandes grupos de plantas que nós temos hoje, que nós estudamos na botânica, nós temos como ancestral comum de todas as plantas a alga verde. Essa alga verde, né, era um organismo unicelular, que deu origem a todos os outros organismos de plantas, todas as outras espécies, os filos. A primeira característica adaptativa que surgiu nesta linha do tempo deste cladograma foi essa alga verde produzir embriões multicelulares ou pluricelulares, que são organismos que são compostos por mais de uma célula. Seguindo aqui nessa linhagem adaptativa, eu tenho a primeira espécie, né, que vai receber essa característica adaptativa, que é a espécie das briófitas. As briófitas são as plantas, né, mais simples que nós temos. São plantas com características marcantes, né, elas sobrevivem aí em ambientes bastante úmidos. Elas são plantas avasculares, que nós vamos ver na próxima adaptação o que significa. E o principal representante dessas plantas são os musgos, né? Aquele lodo, por exemplo. Seguindo essas características adaptativas, eu tenho a próxima referente ao meu cladograma, que seriam os vasos condutores, presença de vasos condutores. Então, vocês lembram que agora há pouco eu falei que as briófitas eram seres avasculares? Seres avasculares são seres que não possuem vasos condutores de seiva. No caso, essa adaptação mudaria essa característica dessas plantas briófitas e geraria uma nova espécie, um processo de especiação dentro desse cladograma. Então, essa característica adaptativa
seriam os vasos condutores e também a fase dominante de reprodução dessas plantas, como o esporófito, né, a parte dominante, e a presença de folhas e caules. A primeira a receber essas adaptações na sua espécie foram as pteridófitas. As pteridófitas, né, chamadas aí de grandes plantas, possuem os vasos condutores, né, são plantas vasculares. No seu momento de reprodução, possuem o esporófito como fase dominante e também possuem folhas e caules. O principal, né, exemplo delas são as samambaias. A próxima característica evolutiva que nós temos são o surgimento de sementes e o crescimento lateral, que seria o surgimento das partes axiais de uma planta. Os primeiros organismos que receberam essas características foram as plantas denominadas gimnospermas. As plantas gimnospermas são plantas de grande porte que apresentam sementes, porém não apresentam frutos e também não apresentam flores. Essas plantas também são conhecidas pelo crescimento lateral, então são plantas arbóreas, são plantas bem largas. Os exemplos, né, de plantas gimnospermas que nós temos principalmente seriam os pinheiros. A próxima característica adaptativa dos grandes grupos de plantas são a presença de flores e a presença de frutos. Essas flores e frutos deram origem a uma nova espécie chamada angiosperma. As angiospermas são aquelas plantas que possuem vasos condutores de seiva, possuem sementes, crescimento lateral, são plantas de grande porte e ainda por cima apresentam flores e apresentam frutos. Como exemplo, eu poderia utilizar uma enorme variedade de plantas, mas eu escolhi uma que é mais próxima de nós, que todos nós com certeza conhecemos, que é a mangueira. Ela possui flores e possui os seus frutos, que são as mangas. E possuem as suas sementes, que são comumente o que nós chamamos de caroço da manga. Então, nesse cladograma, vocês puderam observar que em cada surgimento de uma nova planta, eu tive uma característica adaptativa surgindo. Isso é o que define o cladograma, isso é o que define a filogenia, o estudo dessas características, né, a partir dos seus ancestrais em comum. Então, eu posso dizer com isso que todas estas plantas apresentam um ancestral em comum, que seria a alga verde, e que com o determinado tempo, estas plantas sofreram, né, adaptações e evoluíram como novas plantas.